Espaço para o repórter Marcelo Matos. Brasil ocupa a penúltima posição em ranking que compara a taxa de investimento de 18 países. O gerente de pesquisa da CNI, Renato da Fonseca, explica que o levantamento avalia o total aplicado em relação ao PIB. Na medida que a gente for começando a resolver a questão do ajuste fiscal, reduzindo a inflação, outros indicadores macroeconômicos vão começar a melhorar, tá? E a expectativa é que o investimento também volte a crescer. Ou seja, um dos grandes fatores de uma baixa taxa de investimento é exatamente o efeito da crise sobre o incentivo, né, do setor privado a investir no país. Essa taxa é essencial para a manutenção do crescimento, né? E não é um problema de hoje. O baixo investimento, ou seja, a baixa taxa de investimento do Brasil, a gente já vinha discutindo ela até quando o país estava crescendo muito. Ou seja, para você manter uma capacidade de crescimento elevado, o país tem que gerar poupança, né, e tem que investir esses recursos. Então, o Brasil, mesmo fazendo ajuste fiscal, fazendo a crise, a gente vai ter um trabalho ainda de geração de poupança doméstica, ou seja, convencer as pessoas a pouparem mais e voltar a esse investimento. Isso é essencial para se manter um crescimento elevado, senão os problemas acabam voltando, ou seja, há uma limitação nesse crescimento, a gente continua nesse para e anda que a gente viu há alguns anos atrás. O Brasil ficou à frente apenas da Argentina e superado pela Colômbia, Peru, Chile e México. A China aparece na primeira posição da lista no ranking de investimentos. E aí, Denise? A crise econômica dificultou muito mais a situação do Brasil no que se refere aos investimentos, mas o Brasil tem um histórico de baixo nível de investimentos que dependiam muito do governo. Havia um intervencionismo muito grande, que nós vimos que deu nessa situação toda que a Lava Jato escancarou, não é? Porque quanto mais a atuação do governo, maior a margem também para a corrupção, e isso foi um fato. Agora, no momento em que travou toda essa situação pelas investigações, as empreiteiras saíram do jogo, a Petrobras diminuiu investimentos, houve esse ajuste adicional, fora o que foi provocado pela crise econômica que diminuiu os investimentos também das empresas. Então o Brasil hoje ele tem de recuperar essa capacidade de investir, as empresas têm de ter confiança e fôlego financeiro para voltarem a investir na própria atividade, isso garante inclusive competitividade, capacidade de ampliação dos negócios no mercado internacional. O governo já não tem mais como participar, os acordos de leniência podem fazer com que aos poucos as empreiteiras também voltem, mas o Brasil precisa de muita parceria com o exterior para alavancar o nível maior de investimentos. Essa é uma grande aposta nesse processo de retomada, de tentativa de retomada da economia brasileira. E vamos registrar a abertura do mercado financeiro hoje, o dólar em alta de 0,35%, com a cotação de venda em quase R$ 3,13.